Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o irmão Guilherme. Estou aqui hoje para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal e hoje nós vamos apresentar para vocês mais uma Bíblia fantástica. Garanto que você vai se apaixonar por ela. A Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal da CPAD. Uma Bíblia colorida, ilustrada, com o texto na ordem em que os fatos aconteceram, com várias notas de estudo. Fique conosco até o final desse vídeo, você vai gostar. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos então para a apresentação dessa Bíblia maravilhosa. Primeiro mostrar aqui para os irmãos que ela vem numa caixinha muito bonita. Ó, botar ao lado da Bíblia aqui, para os irmãos darem uma olhadinha na caixinha. Caixinha bem resistente, com informações da Bíblia. Uma caixinha bem boa. Bom, vamos começar aqui pela identidade visual da Bíblia. Vou mostrar para os irmãos aqui. É uma capa de couro sintético muito bonita, certo? Com essa impressão em dourado aqui, que nós chamamos de hot stamp. Em relevo aqui a tradução Almeida Revista E Corrigida, tá? Uma capa costurada. Aqui na lombada da Bíblia nós temos mais algumas informações. Não tem a impressão em dourado, mas talvez você consiga ver aí. Vou botar mais aqui no foco, né? Bíblia de Estudo Cronológico Aplicação Pessoal, a tradução e o logotipo da editora CPAD. Muito bem, meus irmãos. Vamos abrir ela então, vamos dar uma olhada nessa belezura? Vamos lá então. Primeiro nós temos essa capa protetora, aqui muito bonita. Uma dedicatória, uma página de dedicatória. Citação de um versículo, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Folha de rosto. Novamente uma outra folha de rosto aqui. Temos a ficha catalográfica. Podemos ver então que esta aqui é uma versão em português da Bíblia de Estudo Chronological Life Application Study Bible. O sumário. Aqui, irmãos, nós já temos o primeiro recurso desta Bíblia de Estudo, que é a tabela de conteúdo canônico. Por que esse recurso logo no início da Bíblia? Eu explico aos irmãos. É porque o texto bíblico não está na ordem tradicional, na ordem padrão. Ele está na ordem em que os fatos aconteceram. Sendo assim, você, para se achar ou para achar determinadas passagens, você vai ter que recorrer a essa tabela, tá? E aqui nós temos a legenda de cores, tá? Dependendo da cor, você vai identificar o período da história bíblica aqui nessa tabela de conteúdo canônico. Prosseguindo, nós temos aqui a introdução a esta Bíblia de Estudo. O porquê esta Bíblia de Estudo foi desenvolvida. Também nós temos as características, os recursos desta Bíblia de Estudo, tá? Bom, quais recursos essa Bíblia de Estudo tem? Então, sistema de cabeçalho cronológico, esboço, notas, mapas, versículos ilustrados, introduções às sessões, linha do tempo, indicador de passagens paralelas, notas arqueológicas, quadros e diagramas, perfis de personalidades ou personagens, notas textuais e subtítulos, harmonia dos evangelhos, novas ilustrações totalmente coloridas. E nós temos também outras ferramentas no final da Bíblia, tá? Ferramentas para o obreiro, a Bíblia livro por livro, índice principal e concordância. Temos aqui a visão cronológica da Bíblia, que é a forma como esta Bíblia é organizada por etapas de tempo, por blocos de tempo. Então, começos, a família escolhida de Deus a partir de Abraão, nascimento de Israel, posse da terra, monarquia unida, nação fragmentada, o exílio, retorno e diáspora, período intertestamentário, Jesus Cristo e, finalmente, a igreja até o tempo presente. Esta é a linha de tempo completa da Bíblia, que contém todos esses blocos de tempo com alguns
insumos, né, algumas explicações. Olha só que riqueza, a Bíblia totalmente colorida. É muito bonita essa Bíblia, meus irmãos. Olha só. Bom, vamos adentrar aqui o Antigo Testamento, uma página aqui para identificar a divisão, Antigo Testamento. E temos aqui a introdução ao bloco Começos, que engloba quais livros? O livro de Gênesis. O período de tempo, de data indefinida, porque é o começo, né? A criação, até aproximadamente 2100 a.C. Temas principais: criação, pecado e redenção. Uma linha do tempo desse bloco, aqui logo abaixo. Explicação sobre o povo e a cultura. Uma ilustração de Adão e Eva no Jardim do Éden. Um mapa aqui explicando os principais territórios, localizações geográficas. E os livros nesta seção, um livro de Gênesis. Temos aqui o autor, então, Moisés, uma página de versículo ilustrado muito bonita. E essa aqui é a primeira página de texto bíblico. Temos aqui, então, o cabeçalho cronológico para nos situarmos em que era estamos. Temos aqui uma introdução a este bloco, o texto bíblico, as notas de rodapé, que são as notas da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, um quadro com uma espécie de artigo sobre a origem do universo, um estudo sobre os animais, perfil de personagem. Aqui nós temos o perfil de Adão. Temos aqui uma divisão dentro do esboço, o começo da humanidade. Então temos aqui Adão e Eva, os dias da criação, o que a Bíblia diz sobre o casamento, relatos da criação. E note que essa Bíblia é totalmente colorida, e à medida que nós vamos avançando nas eras, nas épocas, a identidade visual vai mudando também. Temos aqui Eva, outro perfil. E eu quero avançar aqui, irmãos, até o capítulo de número 12, a família escolhida de Deus, que é um outro bloco dentro da linha de tempo desta Bíblia. E aqui nós já temos dois livros, quais são? Gênesis e Jó. Então quer dizer que depois do livro de Gênesis nós vamos ter o livro de Jó nessa Bíblia? Exatamente, meus irmãos. Você vai ver aqui comigo. Então nós temos o mesmo padrão, uma introdução, povo e cultura, linha do tempo, ilustração, os temas, o período, mapa, megatemas, os livros nesta seção e uma ilustração. E aí temos aqui Gênesis a partir do 12, né, começando em Abraão, e depois nós vamos ter aqui perfis de personagens, os mesmos tipos de recursos, até o final do livro de Gênesis, quando começa Jó. Por quê, irmãos? Porque a maioria dos estudiosos concorda que o livro de Jó narra acontecimentos da mesma época do livro de Gênesis. E por isso o livro de Jó vem imediatamente após o livro de Gênesis, certo? Nós não vamos ter uma introdução ao livro de Jó aqui, porque essa introdução está no final da Bíblia, para que você tenha uma noção cronológica acerca do texto, certo? Quero mostrar outras coisas aqui para os irmãos, né? Olha só, marca página, essa Bíblia tem também, marcador de página. A beira dela é uma beira dourada, muito bonita. Avançando. Vamos avançar aqui, irmãos, para outro período, que é o período da nação fragmentada, ou como nós conhecemos, o reino dividido. Olha quantos livros esse período compreende. 14 livros. O período de tempo compreendido, os principais temas, aqui uma introdução, ilustração, povo e cultura, os reis, personagens principais, os livros nesta seção com uma pequena, bem resumida introdução, os mega temas, linha do tempo, com a legenda aqui embaixo, o mapa principal. E aqui nós temos, irmãos, agora livros que começam não a se misturar,
mas a serem inseridos um após outro no texto bíblico, porque os seus acontecimentos acontecem quase que ao mesmo tempo. Então nós temos aqui o reino divide-se, livro de 1º Reis, e a identificação de que há uma passagem paralela, certo? E depois nós temos aqui uma representação gráfica de que essa é a primeira passagem de 2 paralelas e a próxima passagem paralela é 2º Crônicas. Olha que legal! Então o texto está na ordem dos acontecimentos. Novamente outra passagem paralela, 1º Reis e depois 2º Crônicas. Vou avançar aqui para os irmãos, para nós aproveitarmos bem o tempo deste vídeo, mostrar um outro bloco aqui, que é o período entre o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, o período intertestamentário, também com uma linha do tempo e alguns recursos, e agora sim o Novo Testamento. Uma página bem identificada, o período então de Jesus Cristo, em período em que Cristo viveu, de 6 a.C. até 30 depois de Cristo. Isso é uma curiosidade, né, irmãos? O calendário ele foi corrigido posteriormente para identificar mais fielmente a datação. Então, no calendário que temos hoje, Jesus nasceu aproximadamente no ano 5 a.C., né? Então, os acontecimentos do nascimento de João Batista e o anúncio do seu nascimento, o nascimento de Cristo e o anúncio do seu nascimento, datam então aproximadamente 6 a.C., período de tempo de 6 até 30, que engloba estes livros aqui, os evangelhos mais Atos, e os grandes temas aqui com a linha do tempo. Olha que maravilha! Um artigo aqui, os evangelhos, resumidamente, mapa. Aqui um recurso fantástico, irmãos. A harmonia dos evangelhos. 250 eventos na vida de Cristo colocados um após o outro e a sua localização dentro de cada um dos 4 evangelhos. Olha que legal! Com a quantidade de versículos que são retratados, né? Quanto maior a bolinha, maior a quantidade de versículos. Depois, irmãos, nós temos as parábolas de Jesus e a comparação entre os 4 evangelhos. E temos aqui, irmãos, novamente passagens paralelas. Os evangelhos vão sendo citados um após o outro. Então, Marcos 1:1, Lucas 1, do 1 ao 4, depois João 1, do 1 ao 18. E assim vai. Lucas 1, do 5 ao 25, perfis de personagens. E aqui temos também, eu avancei um pouquinho para mostrar, sequências de texto com 4 passagens paralelas, ou seja, os 4 evangelhos um após o outro. Mateus, continuação, Marcos, Lucas e João. Os fatos na sequência. Isso ajuda muito para o estudo bíblico. Vou avançar, irmãos, lá no final, após o livro de Apocalipse, esta Bíblia não tem, antes do livro de Apocalipse, aqueles estudos mais doutrinários sobre as escolas de interpretação, sobre as visões acerca do milênio. Ela não tem aqui, vai ter mais para frente lá no fim. Após o livro de Apocalipse, nós temos ferramentas para o obreiro cristão que incluem como tornar-se um cristão, como acompanhar um novo crente, como explorar os tesouros desta Bíblia. Então você foi convidado a falar e tomando medidas para a aplicação. Depois, a Bíblia livro por livro. Aqui sim, nós vamos ter aquela introdução que nós costumamos ter nos livros bíblicos antes deles iniciarem o seu texto na Bíblia. É aqui no final que você vai achar esse recurso. Todos os livros da Bíblia têm. Depois, um índice principal de recursos, de estudos dessa Bíblia. Eu quero achar um estudo sobre Abraão. Então você vai ver aqui tudo que essa Bíblia tem para falar a respeito de Abraão. Depois, irmãos, esta Bíblia vai oferecer para nós um índice de recursos, né? Índice de quadros, índice de diagramas, de ilustrações e assim por diante. Concordância, ela tem uma boa concordância, não é uma concordância exaustiva, mas é uma concordância muito boa.
Depois, irmãos, ela vai nos oferecer algumas páginas para anotações coloridas e os mapas em papel couché muito bem impressos, certo? Depois uma página aqui, a folha protetora, e terminamos aqui a apresentação dessa Bíblia linda, fantástica, né? Uma Bíblia que, seu nome já diz, ela é cronológica, mas ela também tem estudos arqueológicos, aplicação pessoal, totalmente ilustrada. E, irmãos, o preço é justo pelo que ela oferece. Você pode estar adquirindo conosco, as nossas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo, ou você também pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp se você já é cliente. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, faça o seu comentário. Se você deixar seu comentário aqui na descrição, o YouTube divulga muito mais. Coloque sugestões de novos vídeos aqui embaixo nos comentários. E o próximo vídeo após esse aqui é a Bíblia de Estudo Arqueológica NVI. Tenho certeza que você vai gostar. Um beijo no coração, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.